Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fábio Velasquez e eu sou apresentadora do EstampaCast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a arquiteta do HCI, a Raquel Radaelli. Mas antes eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, que é a loja Efeito Casa, que faz a decoração do nosso ambiente aqui do estúdio, e também a loja Incógnita, que me veste com esse look lindo. Então, seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco no EstampaCast e vamos iniciar falando quem é a Raquel Radaelli. O hospital ele vem passando, então, por uma grande transformação nos últimos anos, principalmente agora com a nova diretoria, né? E eu sou a prova viva disso porque eu trabalhei na antiga diretoria no hospital, assim, então eu consigo ver muitas mudanças, né? E além dessa mudança de cultura dentro da instituição, a gente vê essa melhoria física, né? Na estrutura, na infraestrutura. E isso também graças a ti, né? Com certeza. E nesse quesito, o teu trabalho, então, ele está se destacando. O hospital, então, ele já passou por essa mudança significativa de cultura nos últimos anos. E como que tu acha que essa nova direção impactou diretamente na tua atuação como arquiteta hospitalar e a forma como os projetos passaram a ser conduzidos, assim, depois dessa nova direção? Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente faz no hospital, né? Eu estou no hospital há 12 anos, então eu me especializei na área de arquitetura hospitalar, de administração hospitalar, então eu gosto muito dessa área. E eu sou de Juí, natural de Juí, então eu estudei em Santa Maria, voltei para Juí, então, para trabalhar nessa área que eu me apaixonei durante a faculdade toda, assim. Então, poder exercer hoje é um prazer, ainda mais estando aqui. E, como tu comentou, vendo todo esse desenvolvimento do hospital, essa mudança realmente de cultura interna também, muito dos colaboradores, a gente vê hoje que todo mundo se sente HCI, sabe? Todo mundo gosta de estar ali, todo mundo corre atrás, batalha para que tudo dê certo, para que tudo aconteça da maneira que tem que acontecer. Na parte de arquitetura, então, da infraestrutura física, não tem... a gente vê, é visível, né? Todas as mudanças, as alterações que a gente fez. Esse ano, o hospital investiu mais de 15 milhões em infraestrutura física, assim, obras e reformas. Então, é um avanço muito grande. E na parte de projetos, de execução, o que a gente vê é que as tomadas de decisões, elas estão bem descentralizadas. Antes, elas eram muito centralizadas. Então, hoje a gente consegue participar mais. A gente consegue planejar, evoluir num projeto até a execução. Então, tem todo um alinhamento de todas as etapas, assim. E o resultado é esse que a gente vê hoje, né? Então, o hospital crescendo, se desenvolvendo, cada vez maior, cada vez melhor, pensando nos pacientes, enfim, salvar vidas, o hospital abrange praticamente metade do estado, né? A estruturação física do hospital, ela abrangeu os setores essenciais, né? Que a gente percebe, assim, e recebeu vários pacientes de várias partes do estado. E quais melhorias de infraestrutura que tu considera mais emblemática e mais notória, assim, que teve nesses últimos tempos? A arquitetura é muito do visual. Eu acho que todos nós somos muito do visual. Então, acho que a maior de todas realmente é a mudança do visual, né? Da fachada, as cores novas, a nova identidade do hospital, que o hospital assumiu em todos os aspectos, assim. Isso é muito visível e é muito bonito, assim, ver que mudou totalmente a cara do hospital, que era isso muito que a gente também buscava, sabe? Tirar tudo que já não vinha legal e que já, sabe? Mostrar a evolução realmente do hospital, as modificações. E na parte da infraestrutura, como nós recebemos muitas pessoas de fora, é legal ver e conversar com os pacientes quando a gente tem a possibilidade disso e ver que eles vêm lá do Alegrete, Uruguaiana, enfim, vêm parar aqui no hospital e serem bem acolhidos. A parte de tecnologia, dos equipamentos para nós é muito importante, que é também o que recebe muitos pacientes que vêm de fora, trazem um diagnóstico de um tratamento diferenciado. Mas o que mais chama atenção, assim, que a gente teve nesse ano, é sempre desafiador fazer salas de equipamentos. Os equipamentos são sempre mais tecnologia, tem muitas especificações, assim, é muito difícil. Né? Cada um é muito diferente e a gente tem que estudar muito na parte da infraestrutura para que dê tudo certo, enfim. Mas a clínica médica para nós foi, assim, um diferencial, porque
era uma unidade 100% SUS, uma edificação há mais de 70 anos, só com pequenas manutenções, então... É a parte antiga, né? Ali, Isso, vale é a dizer mais isso, antiga pessoal. do hospital. A única que não tinha sido reformada ainda ao longo do tempo. Então, poder entregar reformada com a ajuda das pessoas, das instituições, enfim, de pessoas que realmente abraçaram a causa e doaram, porque foi 100% doado, os recursos também, e ver o que a gente conseguiu entregar para o paciente, assim. Tiveram vídeos, tiveram publicações dos pacientes, o relato dos pacientes, assim, e a gente estando lá todos os dias na obra, a gente parece que quando a gente para, entrega a obra e ouve os pacientes falar, é emocionante, assim. Não, foi e muito assim, legal. Ó, tu ter um setor que é 100% SUS e todo climatizado. Climatizado, TV, frigobar. Eu vou dizer assim, uma experiência particular minha, né? Eu trabalhei no Hospital Independência em Porto Alegre, né? Que eu sou farmacêutica de formação. E lá a gente trabalha... O Independência é um hospital da Divina Providência, né? Que é de freiras, né? E lá era 100% também SUS e todos os quartos climatizados. Eu achava aquilo... Ele era um hospital de traumato e ortopedia só. Era um hospital pequeno, né? Em comparação, né? Era só 100 leitos e tal, uma UTI só... Era bem pequeno, mas assim, ó... Eu ficava assim, meu Deus do céu, será que o HCI vai ter isso? E aí tu vê isso se realizando, nossa, assim, ó, a gente fica lisonjeado de ter isso aqui em Juí. E tu vê o quanto cresceu a cidade em volta disso, né? A gente... eu morei 2 anos e meio longe agora, de 2016 a 2018, e a gente vê o quanto a cidade cresceu nesse pouco período que eu fiquei fora, né? Tu imagina quem fica mais tempo, né? Fora. Então, e antes dessa gestão atual, como funcionava a tomada de decisões e a condução, então, das obras dentro, e o que tu acha que mudou agora na nova diretoria? Muito dessa participação. Então, hoje a gente participa mais, a gente auxilia nas tomadas de decisões, nas ideias, nos projetos, nos planejamentos, em todos os setores, assim. Então, isso é muito legal. Todos os setores pertencem ao hospital, fazem parte da história, debatem, trocam ideias. Então, isso é muito legal. A gente vê que não é mais uma direção tão centralizada, descentralizada, com todo mundo conseguindo expor as suas ideias, enfim, e buscando um hospital cada vez melhor, né? E antes acho que era diferente, né? Sim, era um pouquinho mais fechado. A gente não conseguia participar tanto, não era muito que o Dr. Douglas até comenta da questão da transparência. Então, hoje a gente tem apresentações de como está o hospital, mensais, então a gente consegue participar de tudo, assim, fazer parte de tudo. Porque às vezes a gente está lá no nosso setor e não sabe muito o que está acontecendo no outro, então, com essa nova diretoria, a gente sabe tudo o que está acontecendo no hospital. Isso é importante, né? Sim. Com certeza. Essa é bem importante, essa pergunta aqui, ó. E eu vou puxar do meu também. Eu também tive uma experiência trabalhando em Cruz Alta, na White Martins, que é uma indústria de gases medicinais. Eu trabalhava no meio de um monte de homens também. E tu também trabalha praticamente só com homens, né? Como que tu faz, assim, para eles te respeitarem, para eles te ouvirem, para tu se fazer ouvida e se fazer respeitada num ambiente que é praticamente só de homens, né? Sim, quase 100%, né? É difícil, né? Olha, eu venho de uma família que são só mulheres, três irmãs, minha mãe, uma mulher muito forte, meu pai sempre deu voz para nós, então a gente sempre se sentiu... Nunca existiu machismo, assim, na nossa família. Então, eu não via isso até eu entrar num mundo mais masculino, assim, diretamente, né? E as pessoas começarem a comentar. Porque tu trabalha com homens? Porque nas fotos que tem a maioria dos lugares que vão são homens. E aí eu comecei a perceber que realmente eram homens. Eu não me sentia mal em estar só com homens, mas aí a gente começa a perceber e ver que realmente é isso, né? E... No início foi difícil, sempre né? A gente conseguir se inserir, assim, e eu comecei mais jovem, então também às vezes, o pessoal que trabalha junto mais antigo, já com as suas manias, e foi difícil, tiveram momentos difíceis, assim, mas como eu venho dessa bagagem de que eu sempre tive voz e eu sempre fui respeitada, e enfim, sempre tive o meu lugar... Eu acho que a gente vai construindo, assim. Tu vê como é importante vir isso de casa já, né? E isso me veio muito à tona quando realmente as pessoas me falavam isso.
Como é que tu... É bem esse tipo de pergunta, né? Como é que é? E aí tu começa a pensar, bah, né? Não poderia ser diferente. Tive problemas, Sim. mas a gente sempre consegue resolver, assim. Eu acho que hoje eu consigo trabalhar e gosto mais de trabalhar com homens do que com mulheres, porque eu aprendi a... Não seria fazer essa... Mas, enfim, a conviver e a ver Sim. como que é esse mundo, sabe? Das obras e da execução mesmo, né? Da mão na massa. Uhum. E em hospitais, então, não é só a estrutura física que conta, né? A gente tem que ter o cuidado, o carinho. E como que tu traduz essa tua visão arquitetônica para esse sentimento, assim, nos projetos e reformas recentes no hospital? A gente sempre busca conseguir reproduzir o melhor para o paciente, né? Buscar a humanização, o conforto térmico, o visual, usar cores que o paciente se sinta mais confortável, porque faz muita diferença. O meio, ele auxilia totalmente na recuperação. Tem estudos que comprovam isso, enfim, e a gente sente isso, né? Se tu entra num lugar que tem vida, que tem alegria, tu fica contagiado com isso. Então, a nossa proposta é sempre proporcionar dentro do que a gente consegue o melhor para o paciente, o melhor para os colaboradores, para os colegas, que os fluxos funcionem, que haja segurança, maior segurança também nos atendimentos. Então, a gente tenta se inserir em todas essas áreas para conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Que é, então, proporcionar a melhor sensação, assim, a melhor experiência para o paciente dentro do hospital. Uhum. Então, aí a transformação arquitetônica do hospital, ela acompanha, né, a transformação institucional. De que forma a tua postura profissional, a tomada de decisões e a autonomia evoluíram durante essa caminhada toda do hospital? A Raquel lá do começo para a Raquel de agora. É muita diferença, né? Se a gente for pensar tudo 12 que a anos, gente... né, que tu falou. Tudo que a gente evolui, tudo que a gente aprende. Eu tô há 12 anos e parece que eu entrei ontem. Eu tenho essa mesma sensação, assim, essa mesma vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Então, eu acho que eu evolui muito, amadureci muito, assim. E as oportunidades que eu tenho dentro do hospital, elas são sensacionais, assim. O hospital cresce, o hospital evolui, a gente tem que buscar coisas fora, a gente visita, busca referências, né, para tentar trazer o melhor que a gente consegue aqui para o nosso hospital também. Então, eu acho que de tudo, né? A gente evolui como pessoa, evolui como profissional, é um conjunto de todas as formas, assim. E olhando para o futuro agora, quais setores, assim, e melhorias estruturais ainda estão por vir, assim, que estão no planejamento, que tu poderia falar para nós? Muitas. Ai, muitas. que legal. Pode falar já? Pode contar. A gente tem obras grandes, né, que a gente começou agora esse ano, que a ideia é entregar a ampliação do centro cirúrgico. Uhum. A UTI, né? A que UTI, tá quase... 10 leitos também ampliando. Então, é um conjunto de ampliações e de reformas e de um planejamento estratégico que o hospital busca e está conseguindo executar conforme planejou, sabe? Isso é bem legal. Nós vamos ter agora o PET-CT também, que é um equipamento que o hospital não tinha. Então, agora a gente vai ficar com o nosso parque tecnológico completo. E se tu pensar que no interior do estado, acho que é Passo Fundo só Passo que tem, Fundo, né? Então, a maioria dos pacientes para gigante. lá. Então, para nós, era o equipamento que faltava. A gente dizia, o equipamento que faltava no hospital era esse. Então, agora para 2026, a gente vai conseguir executar, enfim, ter esse equipamento aqui com nós. Acelerador linear também, né? Que é um equipamento de última geração, que vai conseguir não só tratar os pacientes oncológicos, mas também pacientes com outras doenças, Parkinson, enfim, neurológicas, algumas coisas mais específicas nessa área. E o robô agora, né? Que é a nossa última... Eu vi, esses dias eu vi mesmo. Nossa conquista agora da semana, na verdade, né? Que com essa ampliação do centro cirúrgico, a gente já planejou uma sala específica para ter essa tecnologia, né? A robótica aqui no hospital também. E agora ela foi aprovada. Para os pacientes SUS, Para os pacientes SUS, né? Nossa, eu achei o máximo isso. Então, é o que a gente vai começar agora a trilhar 2026 dentro de tantas outras investimentos que a gente tem já planejados e já aprovados para esse próximo ano. Então, vem muita coisa boa por aí. Guria, eu lembro na minha época, assim, que... Nossa, eu particularmente falando do meu setor, né? Que era a farmácia, assim, a gente tinha...
era uma época que financeiro, assim, tava péssimo. E agora, tu falando assim, que veio 15 milhões, que não sei o quê. Gente, isso pra mim, assim, é o suprassumo, né? Porque eu lembro que na época a gente tinha dificuldade de comprar medicamento. Comprar seringa, tinha que ver qual fornecedor a gente não tava devendo pra poder comprar. Então, realmente, essa nova diretoria, assim, realmente a gente tem que aqui parabenizar o Dr. Douglas, porque ele fez a diferença, né? Sim. Eu acho que ele, junto com toda a equipe diretiva ali, o cara é bom. O cara fez... Tem uma visão, uma cabeça anos-luz. Tem. Realmente, assim, o HC está de parabéns, então. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero te agradecer, então, pela tua presença aqui no nosso podcast. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Efeito Casa e a Loja Incógnita. E parabenizar novamente ao HCI, a toda a equipe lá do hospital, né? Por toda essa evolução deles, né? Nos últimos anos. E quero convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais, no YouTube e no Spotify. E até o próximo EstampaCast. Beijos!